Antes de iniciar, eu quero agradecer ao Samaritano todo o suporte que ele deu para a gente, a estrutura para a videoconferência, agradecer a todos vocês e agradecer também a Idengene, que é a empresa que está financiando a videotransmissão das nossas reuniões. Então essa parceria com o Samaritano, com a Idengene, vai fazer com que as nossas próximas reuniões sejam feitas aqui, para que todo mundo tenha acesso. A reunião está sendo transmitida para o Brasil inteiro, quem quiser acessar pode acessar, não só no Rio de Janeiro, mas qualquer associado que quiser assistir a reunião com o link, ele vai poder participar. Essa era uma das coisas que mais me preocupava quando a gente resolveu fazer se candidatar à direção, era que a gente pudesse dar acesso universal. E a gente sabe da dificuldade, às vezes a pessoa mora na Barra, mora em outras cidades. Então a gente vai testar hoje a primeira reunião. E para essa primeira reunião, o Rafael Machado vai coordenar as apresentações. Rafa, por favor. Obrigado, Dudu. Prazer. O convite quem apresentaria hoje era a Érica Motroni, mas a Érica ela já estava na última tentativa de apresentação, que teve aquele probleminha na São José com 35 semanas, agora ela está com 39 semanas de gestação. E aí, por ordem obstétrica, ela não pôde comparecer. O Gilberto Amorim comentaria também em função do feriado do final de ano judeu, ele não vem também. E aí eu pedi para a Bianca apresentar, que é a minha outra residente também, tem toda a capacidade para fazer isso. E vai apresentar muito bem as mudanças da oitava edição do estadiamento de câncer de mama. E, enfim, depois a gente vai discutir com a doutora Aline e com a doutora Andréa 2 casos clínicos. Por favor, Bia, pode começar. Olá, boa noite. Meu nome é Bianca Curtis Fontoura. Eu sou residente do Hospital Federal da Lagoa, R2 de Mastologia. E hoje eu vou falar sobre as principais mudanças da oitava edição do Manual do Estadiamento do Câncer de Mama. Tá dando retorno. Oi. Continua dando. Melhorou? Melhorou. Vou dar continuidade, então. Vou falar sobre as principais mudanças, então. É uma publicação de 2017, mas vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2018. Eles dão esse intervalo para que guidelines, pesquisas e realizar essa atualização, que tenha tempo hábil para isso. A classificação TNM surgiu em 1959 pela American Joint Committee on Cancer. Ela foi atualizada, está sendo atualizada de tempos em tempos. Ela surgiu em 2009 e desde a 7ª edição, que foi a edição anterior, eles já falavam em relação aos biomarcadores, do porquê alterar esse estadiamento, porém, na 7ª edição eles julgavam que as evidências ainda eram muito fracas para sustentar a associação da classificação de TNM com os biomarcadores, e hoje em dia, mais para frente eu vou falar em relação a essas novas evidências, mas eles chegaram à conclusão de que elas embasam a adição de biomarcadores na classificação. Esses biomarcadores seriam o grau histológico pela classificação de Nottingham, os receptores de estrogênio e progesterona, o HER2 e os painéis genômicos, que são tão importantes quanto a extensão anatômica do tumor,
que influenciam, hoje em dia a gente sabe disso, influenciam o prognóstico, a terapia sistêmica e o tratamento foco regional desses pacientes. Eu vou começar falando em relação à classificação TNM, principalmente em relação à classificação T, o que mudou, o que a gente teve de mudança nessa 8ª edição. Então, em relação à classificação tumoral, a gente sabe que hoje em dia existe um rastreio mamográfico de melhor qualidade, mais difundido, e que com isso você torna-se obrigatório a inclusão de subtipos tumorais iniciais, de subclasses tumorais iniciais nessa classificação. E que o carcinoma lobular in situ, ele foi excluído da classificação por tratar-se de uma lesão benigna e associada a um aumento de risco, e que esses carcinomas lobulares in situ, mesmo os de alto grau, pleomórficos, também foram excluídos pela questão de baixa incidência desses carcinomas lobulares in situ e pelo desfecho, pela pouca evidência de desfecho e critério de diagnóstico deles, ok? Da dificuldade de avaliação. Então, eles foram excluídos. Além disso, a avaliação... Desculpa, continua dando eco. Tá muito ruim, eu estou escutando. Colocado, deve ser registrado, mas a classificação não é influenciada. É considerado um tumor in situ isolado. Em relação ao microinvasor, a gente tem o PT1 menor ou igual a 1 milímetro. Quando o tumor passa de 1 milímetro, quando ele chega de 1,1, ele deve ser arredondado para 2 milímetros e deve ser classificado como T1A. Para a classificação T. Okay? Tumores sincrônicos, você vai considerar o maior foco e não vai adicionar a eles os menores focos. Então, por exemplo, um tumor de 1,5 centímetro e outro de 0,5 maior de 1,5 centímetros, falo patologicamente como T1C. A letra M, para indicar que são lesões cutâneas identificadas somente não qualificam um T4B, apenas se forem lesões o edema de 1/3 ou invasor, como por exemplo a metástase ou linfática.
focos adjacentes não são adicionados. A classificação clínica NX é uma categoria válida. Caso você avalie, deve ser classificado como N0, não como. Em relação à classificação N, é que os células tumorais isoladas devem ser tratados, porém não entram no N final. Então aqui é um exemplo em 2 milímetros, ou seja, macrometástase. Linfonodo contendo uma micrometástase, 2 linfonodos com alterações com células. No laudo deve ser especificado que temos 4 linfonodos positivos, um com macrometástase, um com micrometástase, porém na classificação A, ou seja, 1 a 3 linfonodos. 4 linfonodos, porque o que tumorais isoladas não entram no N final. É o adjuvante, que você já tem para, como eu disse, que devem ser descritas, que ou mais. É para lembrar em relação ao sufixo que você deve adicionar quando você tem uma confirmação de metástase pela biópsia de linfonodo sentinela, você adiciona SN, e em relação à corebiópsia você adiciona o sufixo F, ok? Em relação à classificação de metástase à distância, classificação M, não tem grandes novidades, só realmente alguns esclarecimentos em relação a ela, que o PM0 não é uma categoria válida, por mais que você identifique uma lesão suspeita, você biopsie e tenha o diagnóstico de benignidade, você não pode excluir que existe alguma outra metástase em algum outro sítio. Não é uma categoria válida. Você pode dizer que ele é classificado como CM0 ou CM1. E em caso de confirmação histopatológica, você classifica como PM1. Em relação à evidência de células tumorais circulantes, você pode classificar como CM0 e mais, quando você não tem evidência clínica ou de imagem de metástase, porém existe a presença de células tumorais circulantes ou depositadas menores que 0,2 milímetros em medula ou em outro local que não seja linfonodo regional, você classifica como CM0 e mais. Aqui é só para a tabela mostrando nenhum sintoma de metástase, mas você paciente que tenha uma classificação, por exemplo, de CM0
realiza a cirurgia e dentro de um intervalo de 4 meses você realiza novos exames e identifica metástase, você pode mudar esse estadiamento, desde que não seja identificado progressão de doença ou que a paciente não tenha sido submetida à quimioterapia neoadjuvante. Em relação à classificação pós a quimioterapia neoadjuvante, o tumor residual, ele é utilizado para classificação o maior foco. Efeitos pós-quimioterapia, como fibrose, necrose ou tumores adjacentes, não são incluídos no total do tumor. No caso de múltiplos focos, você vai o tumor residual viável maior e vai acrescentar a letra M, assim como na classificação T, como eu tinha falado anteriormente. A classificação M é exatamente o mesmo raciocínio. Quando possível, incluir o estadiamento pré-quimioterapia, pré-tratamento, estadiamento clínico. Qualquer evidência de tumor invasivo residual na mama ou na axila desclassifica a resposta patológica completa, mesmo uma doença residual apenas em vasos ou linfáticos, você não pode dizer que seja resposta patológica completa. No caso de CDIS residual, deve ser descrito como YPTIS, ok? E se o paciente já tem uma metástase pré-quimioterapia, se ele a classificação já é de M1 pré-QT, ele vai manter essa classificação de M1 pós-QT, independente da resposta terapêutica. Agora, em relação à incorporação dos fatores biológicos ao estadiamento, atualmente a gente tem mais dados em relação a isso, mostrando os benefícios da incorporação desses fatores biológicos para refinar as características prognósticas. O primeiro estudo foi do M.D. Anderson. Ele desenvolveu um sistema de estadiamento, que é o BioScore, que depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, que incorporou o grau histológico e receptores de estrogênio da classificação TNM, para melhorar a ação de sobrevida livre de doença. Isso foi de 1997 a 2006, onde eles conseguiram 3.728 pacientes e avaliaram essa questão. Depois fizeram uma coorte maior, validaram com 26.000. Resolveram atualizar à medida que foi implementado o trastuzumab com o HER2. Então foi feita uma nova coorte com 3.327 pacientes entre 2007 e 2013, onde desses 3.327 pacientes, 306 tinham tumores HER2 positivos. Então, eles conseguiram identificar que realmente os biomarcadores, juntamente com a classificação TNM, tinha refinado a estratificação desses pacientes. Novamente, eles validaram numa coorte maior de 67.900 marcadores em relação a isso. O que é o BioScore? O BioScore é avaliado um perfil de risco desse paciente. O MD fez uma pontuação em relação ao grau histológico, em relação ao grau de receptor de estrogênio, deu uma de 0 a 1 em relação ao grau, de 0 a 1 em relação ao receptor de estrogênio, de 0 a 1 em relação ao receptor HER2 e em relação à classificação TNM de 0 a 4. Você soma esses valores e você tem um BioScore de 0 a 7, que corresponde à sobrevida livre de doença, respectivamente de 100% a 33%, dependendo do BioScore. Então, para exemplificar aqui, a gente vai pegar um paciente, um tumor que teria um score de 2. Se ele tiver, por exemplo, receptor de estrogênio positivo, não adiciona nenhum ponto. Se ele tiver um HER2 positivo, também não adiciona nenhum ponto. Se ele tiver um nuclear 3, por exemplo, você vai
mais um ponto, ou seja, um bioscore total de 3. Nesse você tem uma sobrevida livre de doença de 97,2%. É assim que é avaliado. Além desse fator biológico, desse estudo, o Winchester fez um outro estudo que ainda não foi publicado, que ele pegou dados do National avaliando TNM, grau histológico, receptor hormonal e HER2, 8.265 mulheres de 2010 a 2011 e realizou um follow-up médio de 37,6 meses. O que ele identificou nesse estudo? Que pacientes que têm um tumor triplo negativo ou um grau histológico 3, em que tem pelo menos um receptor positivo, tinham menor sobrevida, comparados àqueles pacientes com pelo menos um estadio acima desse, em relação aos critérios da 7ª edição. E também chegaram à conclusão que, em relação aos pacientes com um tumor hormonal positivo, HER2 positivo ou negativo, tinham melhor sobrevida comparados ao mesmo estadiamento da 7ª edição. Então, foram dados que foram consistentes aos outros estudos do MD. O uso dos biomarcadores e, além disso, viram em relação aos painéis multigênicos. O comitê, na época em que foi realizada a reunião, o Oncotype DX era o único que já tinha sido publicado. Apresentava nível 1 de evidência, mas não existe nenhum painel específico que o comitê defende. Os pacientes de baixo risco em painel multigênico teriam um downstaging para o estádio 1. Então, o maior impacto desse Oncotype DX ou de qualquer que você tem um baixo risco biológico, você pode ter um downstage do estádio 2 para o estádio 1, quando o baixo risco de recorrência. A mudança do estadio é sustentada em relação a diversos estudos que avaliaram sobrevida livre de doença, e baixo risco nesses países. Em relação aos painéis multigênicos, não se recomenda o upstaging baseado nos painéis, então vai existir um upstaging de estadiamento. E como é o único painel que foi incluído na 8ª edição, porque nenhum outro tinha nível de evidência 1. Logo depois que eles terminaram a reunião, o MINDACT foi publicado em relação ao MamaPrint. Então, eles colocam um quadro na 8ª edição, em relação ao MamaPrint, mas que futuramente vai ser adicionado à 8ª edição. Em relação ao painel multigênico, ele deve ser apenas se você souber a imunohistoquímica do tumor. Ele não deve ser utilizado isoladamente. E eles só devem ser incorporados ao estadiamento de alguns grupos. O Ki67, dado a sua pouca em relação à sua difícil reprodução, e a falta de consenso em relação ao ponto de corte. Alguns estudos falam em relação a 14%, outros em relação a 20%. Não adicionar o Ki67 aprovou o uso do painel multigênico para mulheres acima de 60 anos com classificação TNM de 1 ou 2 com N0. Logo o uso dos painéis, mas não está dissociado da classificação TNM e dos fatores biológicos. Então, aqui o que eu falei em relação aos outros painéis multigênicos, o Oncotype
dados, mas apresentam um nível de evidência 2, porque não tinham ainda estudos que davam um nível de evidência maior. Então, aqui é só para exemplificar em relação à comparação dos tumores e da 7ª e da 8ª edição. Por exemplo, um tumor 0M0 mais triplo negativo, então seria um A. De acordo com a 8ª edição, você tem um upstaging que passa para o estadiamento 2A. Assim como um tumor T3, N1, N2, grau 1, grau histológico 1, que tem receptor de estrogênio e progesterona positivo, downstaging para 1B. Aqui no caso, existe um pequeno erro na tabela. Esse tumor 0M0 com qualquer grau histológico ele na 7ª edição para 1A, ok? Aqui está 1B, mas está errado, é para 1A. E assim como HER2 positivo, você acaba tendo um downstaging de 3A para 1B. O Oncotype DX, quando ele é menor do que 11, qualquer grau histológico com receptor de estrogênio, downstaging de 2A para 1A na nova edição. Outro exemplo, não relacionado ao Oncotype DX, agora só relacionado ao fator biológico, aos fatores biológicos. Você tem um T2 em grau 1, você tem o receptor downstaging para 1B, assim como a paciente com T2N2, também novamente com receptor de estrogênio e progesterona positivo, e mesmo recebe um downstaging também para 1B. Outro exemplo, em relação agora ao contrário, em relação a um upstaging, seria uma paciente 0M0, triplo negativo, 2, que seria um tumor na 7ª edição classificado como 1A, você vai ter um estadiamento para 2A, ok? Você vai ter um upstaging relacionado com esses fatores biológicos. Passar são só, na verdade eu deixei a tabela inteira para caso a gente precise de uma outra em relação ao HER2. Em relação ao HER2 é importante dizer que terminado deve ser realizado o FISH, e caso o FISH não tenha dado negativo, não é para ser feito nenhum maior do que 11, ou quando é para ser avaliada a classificação TNM juntamente com os fatores biológicos e não é para considerar o oncotype, ok? Considerações finais, a incorporação dos biomarcadores e desses painéis multigênicos refinam esse estadiamento. Eles concordam que irá existir hoje em dia uma discordância em relação aos todos os oncologistas utilizam esses painéis e que a gente sabe que os pacientes nem todos têm condição de realizar um Oncotype DX ou qualquer outro painel multigênico. Então, pela questão socioeconômica, a gente tem discordância em relação a esse estadiamento.
Apesar desses problemas, o comitê reconhece o valor dessas ferramentas e como eles são utilizados nos guidelines. Então, eles acreditam que a implementação desses estão em evolução, é um primeiro passo para isso e que certamente vão ocorrer mudanças. Após resultados de novas pesquisas e após um seguimento desses pacientes. Agora a gente vai ter 2 casos clínicos que a gente vai discutir. A minha dúvida para André, para patologia, é o seguinte: quais são os equívocos mais comuns que você acha que podem acontecer, uma categorização, principalmente de T, que o patologista pode acabar interpretando de maneira equivocada, ou se tem dificuldade de passar para o cirurgião aquilo que ele encontrou, tanto no T quanto no N, por favor. Ter me avisado antes que você ia ter essa dúvida. Porque é tanta informação nova, assim, eu achei bem bacana essa 8ª edição. Eu acho que para o patologista, assim, a coisa clareou alguns pontos, principalmente no linfonodo. Coisa de medida única, seja no tumor inicial, seja no pós-QT, seja na metade, médio maior foco, eu acho que isso facilitou pra caramba. Agora, eu acho que é aquela questão, assim, algumas dificuldades práticas, por exemplo, o T. O T é a obviedade de você medir na macroscopia e depois numa microscopia. O que acontece? Hoje a gente tem muito tumor que previamente é biopsiado. Amotomias, né? Então, esse cuidado, que às vezes você pega a cara, mas não tem tumor residual. E aí, o tumor na ultrassom, na mamografia, tinha 2, e agora eu tenho um tumor de 0,5, né? Mas está descrito direitinho, você não... Ocorre agora, já que você não combinou comigo essa pergunta, o que me ocorre para o T seria isso, mas essa situação de biópsia prévia que é super frequente. E a quimioterapia, que aí tem que uma peça que tem sempre ser muito bem feita. Eu acho que pós-quimioterapia também é sempre uma peça em relação ao N, que você me perguntou também. O N acho que ficou bem claro, assim, para o patologista, assim, para o cluster e para a micrometástase, você mede o maior foco, né? O que a dificuldade que traz ainda, às vezes, eu acho que é o lobular infiltrante, que às vezes ele não faz foco, ele pulveriza no linfonodo, e aí contar número de células, às vezes. Mostra isso, que, por exemplo, um cluster tridimensional, ou seja, aquele que tem menos de 0,2, você às vezes está vendo um grupinho que você conta 4 células, mas diz que aquilo tridimensionalmente falando, ali tem 1000 células. Então, qualquer contagem que o patologista faz num corte de linfonodo com mais de 200 células, você está lidando com uma micrometástase, você não está lidando. O lobular é o que dá mais trabalho, por ele fazer, assim, às vezes uma pulveriza, é como se fosse um chuveiro de células. A gente usa muito imunistoquímica nesse caso, não para achar célula, mas para quantificar. Acho que você não perguntou do grau, mas o grau também tem uma certa subjetividade. Ele muda, às vezes assim, a gente vê mudanças, igual um dos casos, né, que vai ter mudança de grau para biópsia.
a amostragem, não tem dúvida, né? Agora aí o radiologista, nossa, mas mama e um de tumor, são 6 de tumor. Então, às vezes, assim, tem essa discordância por contagem, né? Principalmente para contagem de mitose e túbulo. A gente vê muita dificuldade. Com a peça na mão, aí entra os critérios e os grupos, né? E é muita coisa da prática da pessoa mesmo. E eu e Cristina perguntar o grau de um tumor, o KM67 daquele tumor, coisa, porque a gente trabalha muitos anos juntos. Do grau, Andréia, alguns patologistas pós-quimioterapia colocam grau e outros falam que não é aplicável. Então, já que você está comentando... É o que eu faço no geral isso, assim, alguns tumores não dá para graduar. Ele fica tão monstro, você tem tão pouco tumor com tanta resposta, que não faz sentido graduar aquilo. Principalmente quase não tem tumor, ou então quando ele altera de uma forma que a célula fica monstra, aquilo não é o grau nuclear dele, aquilo é alteração pós-quimioterapia. Agora, quando você tem um tumor que dá para fazer a avaliação de túbulo, de núcleo e de mitose, e principalmente se essa paciente não tem isso previamente, né, de uma forma segura, né, eu acho. Vai ser uma paciente que for para quimioterapia neoadjuvante, são as informações pré-QT. As iniciais, para grau principalmente. Isso. E isso não muda com a quimioterapia, entendeu? O estadiamento não vai mudar depois que ela fizer a quimioterapia neoadjuvante. Então, talvez no cenário de pós-neoadjuvância, o grau não tenha tanta relevância para... É que a impressão no início, que a gente começou a fazer muito QT neo e enfim, fazendo cirurgias conservadoras, preservando a axila, que o patologista ia desconsiderar esse grau. Não é aplicável, não se dá. E a gente está vendo que estão colocando, principalmente lá nossos laudos no INCA. Eles têm colocado, né? Uns sim, outros não. Então vai depender do patologista. Porque não tem importância clínica. Né? Eu acho que conseguindo colocar, se você sente que aquele tumor não tem muita alteração da quimioterapia, pode ser aplicado, né? Acho que meio caso a caso. E a combinação dos grupos, né? Do INCA, o pessoal tinha. E como reverter, além da imuno, como reverter essa de repente, subinformação do lobular no linfonodo? Cortar mais, procurar mais mesmo? Você diz aquele exemplo que eu dei, aquele do chuveiro, do chuveiro, né? Não tem jeito, eu acho que tem que cortar. A imuno ajuda, fazer uma queratina ali, porque você visualiza, porque às vezes a célula dele pode ser tão pequena que confunde com linfócito, e é trabalhoso mesmo, né? É um caso trabalhoso. Agora, só aproveitando, você tinha comentado o lobular in situ, né? Que virou uma lesão hiperplásica benigna. Eu acho que a variante pleomórfica, eu não consigo acreditar que vai acabar. Eu acho que não. Ela deve ir para o ductal in situ, porque a variante pleomórfica do carcinoma lobular in situ é um tumor grau 3. É um negócio, assim, ele é mais raro, ele pode ser mais difícil de ser diagnosticado, mas ele existe. Ele faz com medo necrose, eu acho que esse não entra nesse grupo. Exatamente o que vai acontecer, acho que os próximos anos aí vão mostrar, mas ele não pode, acho que não faz sentido. Realmente cita e fala. Mas acho que ele comenta também que estudos adicionais, né? Acho que para o lobular pleomórfico in situ, a evidência pela raridade dele, pela talvez. raridade, pela Por baixa ser menos incidência. comum, mas ele existe e ele é feio. Eu vou fazer uma pergunta para ele também, que acabou de me ocorrer, então também não tinha pensado nela antes. Não brigue comigo, por favor. Assim, na realidade nós vivemos num país que, usando de eufemismos, as pessoas falam em desenvolvimento. Isso aqui é subdesenvolvido. E conseguir adaptar isso para a nossa realidade, mesmo em clínica privada, nem sempre é fácil. Queria saber de você, como é que você se sente
se muito confortável, um pouco confortável, nem um pouco confortável de saber que de repente não vai ter como ter acesso a um painel gênico e ter que tratar o paciente baseado no TNM mesmo e na competência dos No último ano, eu tenho visto que alguns convênios, eles têm reembolsado esse teste, então eu acho que isso já foi um avanço. Eu estive eu dei umas 2 semanas atrás e os próprios auditores me questionaram sobre isso. Teve um do Sul que falou que iria mandar a segunda opinião só para poder pedir isso, porque ele está fazendo questão de pagar, porque eles estão começando a ver que prescrevendo menos quimioterapia é redução de custo, entendeu? Então, assim, a gente não tem como quantificar quanto esses testes não costumam ser custo-efetivos, provando que mas enfim, eles já estão começando a perceber tanto de quimioterapia que a gente deixa de prescrever quando a gente solicita, quando tem a indicação correta de solicitar, que também não dá para ficar pedindo para todo mundo. Então eu acho que para o SUS vai ser mais difícil e a gente vai ter que contar com os bons patologistas de mama para nos dar a informação dos outros fatores biológicos HER2 e receptor de hormônio. Eu acho que na saúde suplementar a gente vai caminhar, eles vão acabar reembolsando ou incluindo isso, porque não tem como escapar. Você tem que estadiar para tratar. Além, né? Se a gente Hospitais da Zona Sul do Rio de Janeiro, os bons hospitais da Zona Sul, nem todos têm formal também. imagina, a gente está falando de Rio de Janeiro, bons hospitais de Zona Sul. Imagina num país como o nosso, o quanto que isso pode variar. E a gente vê claramente que, assim, se eu tenho uma interpretação inadequada de um HER2 e eu digo que ele é negativo, ele é positivo, eu impactei claramente no prognóstico dessa paciente, uma vez que o tratamento adequado deixou de ser feito. A gente vê, você mostrou que a foi para um B, porque a gente está supondo, com essa nova classificação, que ela vai ter acesso ao tratamento adequado. Assim, a gente viu há pouquinho tempo foi liberada essa medicação no SUS, que de uma maneira geral um impacto muito grande. O que mais me preocupa é que mesmo em se tratando de patologistas de excelência, concordância entre eles do grau é baixíssima, não chega a 60%. E isso é uma variável. Eles abolem o KI67 porque não tem concordância e adotam o grau, o que é uma para mim como cirurgião um pouco. Mas eu acho que essa classificação que você adota parâmetros moleculares, ela é um avanço enorme. E isso vai abrir um precedente para que os convênios e a saúde pública de alguma forma adote, porque sem dúvida nenhuma vai haver judicialização, né? Até porque eu mesmo, quando eu já digo para o paciente, olha, eu vou pedir porque está no novo estadiamento. Eu, como médico, eu tenho que te pedir. Vai pagar, se o seu convênio vai pagar, se o Estado vai pagar, eu não sei, mas assim, hoje em dia, diante de uma paciente receptor hormonal positivo, negativo, a ASCO fez uma publicação que de 1 a 3 autorização depois da publicação do MindAct, paciente receptor positivo 1 a 3 linfónodos, para utilizar o MamaPrint, né? Redução de prescrição de quimioterapia de 46% nesse
acho que cabe, inclusive, às sociedades de oncologia, de patologia, de mastologia, começarem a pressionar. Tem que ser, não é mais uma opção, eu acho que tem que pedir, não, tem que pedir. Escapar disso. E é um parâmetro que foge de avaliações individuais, né? Mas tudo começa no centro cirúrgico, com o cirurgião tomando conta da peça cirúrgica, o cirurgião exigindo a qualidade do formol, olhando o tempo de fixação, olhando... eu lembro uma vez eu fiz uma cirurgia numa sexta, a André me ligou na segunda, Edu, pegar logo, porque se a gente não vem, a gente não ia conseguir avaliar direito. E ela já tinha, sempre faço a imuno na core, porque foi prejudicado por causa de qualidade de formol e tempo de exposição. Então, mesmo quando você não é uma mastectomia, uma peça grande, então acho que são cuidados importantes que a gente tem que ter. Talvez a André até possa comentar isso, o cuidado que o cirurgião tem que ter com a peça, quando ele não tem o patologista para fazer. Não tinha patologista porque eu não congelei, era uma mastectomia, a gente acabou não fazendo. E era uma peça muito grande, acomodaram num recipiente pequeno com pouca quantidade de formol. Isso é responsabilidade do cirurgião. Acho que tem que avisar logo o patologista, para ele ir lá cortar essa peça. Exatamente, mas é o cirurgião que tem que fazer não, isso. O patologista não pode imaginar que você, se você não congelou, que tem uma peça até esperando chegar no por ele. patologista, a responsabilidade é do cirurgião. Tem problema em várias áreas com isso. Cortam com aquela peça e aquilo fica. Eu acho também, Edu, é que a gente não pode esperar janeiro para começar a pressionar em relação a isso, porque em janeiro entra em vigor. Mas eu não tenho ouvido as sociedades falarem sobre isso, nem a de oncologia, nem a de mastologia, dessa pressão que a gente precisa ter, tanto da qualidade do material para o patologista, quanto dos testes genéticos, porque dia 1º de janeiro muda tudo, e aí é que a gente vai bater boca, que a gente vai brigar, que a gente vai correr atrás. Eu acho que isso é um trabalho para ser feito, já está atrasado. Eu acho que, tanto com os auditores de convênio, quanto no sistema público, a gente tem que correr atrás disso antes de janeiro, né? E uma outra questão que eu tenho é que as pacientes, por exemplo, as que são na biópsia triplo negativo, eu acho que obrigatoriamente, agora todas na peça, tem gente que ainda não faz, a imuno deva ser repetida, porque em poucos casos pode mudar e a gente... pedindo sempre é repetido, né? A gente pedindo, mas nem todo mundo pede. Que já considera triplo negativo, isso pode fazer diferença. Repete de rotina. Triplo negativo. Falou em relação à preservação da peça. A gente vê isso em relação ao formol, que o Eduardo falou e tal, mas a gente vê muito em hospital público também, que a gente tem uma demora para essa peça sair do centro cirúrgico, descer. E o que você acha da gente fazer realmente, eu pelo menos faço isso em Ipanema, e às vezes no fundão, que o fundão é mais difícil porque a peça desce com facilidade. Mas assim, em Ipanema, às vezes a gente opera, ela fica algum tempo e vai descer posteriormente. De a gente cortar realmente a peça da mastectomia, é uma peça grande, e você cortar a peça para a penetração melhor do formol. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é melhor do que deixá-la num recipiente muito estreito e mal acondicionada. É melhor. Eu acho que é melhor. Talvez não seja o ideal, mas é o melhor. É o melhor. Agora, eu queria perguntar para a Aline, em relação aos painéis, né, que a gente, assim, teoricamente, isso aqui veio para, na verdade, colocar tudo mais bem organizado, uma coisa que já era feita na prática clínica, não? Né, em relação aos painéis, a utilização. A dificuldade que a gente tem na utilização, a dificuldade no serviço público e também a dificuldade no consultório. Né? Muitas pacientes não pagam, não fazem, não querem ter esse custo. Né? Mas em relação à escolha do painel, né, a gente lê no NCCN, eles falam muito do Oncotype. Isso tem uma relação, você acha, diretamente com ele ser mais estudado, ele, inclusive no artigo ele fala isso, ou basicamente uma questão de utilização maior nos Estados Unidos, do Oncotype? O que você acha em relação a isso? Na verdade, agora, depois da publicação do MindAct, o guideline da ASCO anteriormente só considerava o Oncotype,
o FDA só tinha aprovado o MamaPrint e não tinha aprovado o Oncotype. É uma confusão. Agora, se você for ler, em agosto saiu, a ASCO fez uma atualização do guideline, incluindo o MamaPrint nas suas indicações do MindAct, tá? Para os pacientes com alto risco clínico e baixo risco, para os discordantes, né? Alto risco clínico e baixo risco genômico, e axila negativa, e considerando também a axila 1 a 3. Sangallen considera também, e a ESMO já estava antes. Então, assim, a gente tem todas as sociedades hoje considerando fazer tanto MamaPrint quanto Oncotype. E todos os testes têm as suas limitações. Tem um estudo, estava lendo esses dias, tem um estudo de uma universidade do Canadá, que eu não vou lembrar o nome agora, mas foram mais ou menos 80, 90 pacientes. Eles fizeram a comparação, fizeram os 2 testes e tentaram ver a taxa de concordância entre eles. Então, quando peraí, deixa eu lembrar. Quando é baixo com baixo risco, MamaPrint baixo risco, MamaPrint e Oncotype baixo risco, a taxa de concordância é em torno de 78%, se não me engano. E quando é alto risco do MamaPrint com alto risco do Oncotype é em torno de 60%. Então, você vê que eles mesmos não conseguem, ainda tem uma discordância. Eu acho que isso é muito individual. A gente tem dado nível de evidência tanto para o MamaPrint quanto para o Oncotype, em determinadas situações. A gente também tem nível de evidência para o Prosigna. O Prosigna, na verdade, para predizer recorrência tardia, é o que a gente tem mais evidência, porque ele acompanha os pacientes com 15 anos de follow-up. Então, assim, até tem alguns oncologistas, você já deve ter ouvido falar que tem gente para pedir Prosigna para avaliar se faz adjuvância estendida. Isso está sendo discutido também. Mas para você avaliar a recorrência tardia, depois de 10 anos, o Prosigna seria o melhor. Assim, o ideal talvez seria pedir 2, mas não dá, é inviável, entendeu? Eu acho que acaba sendo, se você seleciona e depois vem a questão do custo, o que a paciente consegue com mais facilidade de acesso, de pagamento, mas eu acho que clinicamente, nível de evidência para pedir, você tem tanto para um quanto para outro. Eu não tenho problema nenhum. Quanto custa um teste desse hoje, em média? Vale a pena ali, a gente pode até tentar disponibilizar no em que ela diz o seguinte: para linfonodo positivo, 1 a 3 linfonodos, o único que para as outras situações, o Oncotype é o que foi mais estudado, nos Estados Unidos é o mais utilizado, mas todos eles, tanto o Prosigna, quanto o BCI, quanto o MamaPrint e outros testes que estão em andamento nos Estados Unidos, tipo MapQuant, coisa que a gente nem tem por aqui, foram aprovados. A ASCO não recomenda, após 5 anos, nenhum teste para decisão de adjuvância estendida ou não. Até essa é uma das recomendações do Prosigna, né, que você poderia, mas ainda não é uma recomendação da ASCO. Então, eu acho que a questão vai ser mercado. Não existe teste ideal. Existe o que eu gosto mais, o que o Rafael gosta mais, mas assim, todos os testes têm boa indicação no tumor, receptor hormonal positivo, tá? Axila negativa ou 1 a 3 linfonodos, por enquanto só o MamaPrint, e HER2 negativo. Eu acho que vem aí novas publicações, a gente está esperando, eu pessoalmente nunca entendi porque só se publicou o resultado do baixo risco. Eu acho que um estudo que você randomiza 3 braços, você tem que publicar os 3 braços, mesmo que você não tenha eventos, né? Então o TAILORx vem aí os breve, e no fim das contas vai ser mercado. Eles vão ter que entrar no mercado de forma mais acessível, porque por mais que a gente peça, que se judicialize a medicina, isso é um custo, não existe almoço grátis. Não sei se é o nosso imposto que está pagando via SUS, nossos honorários via convênio, os cooperados que sabem melhor disso, mas de alguma forma tem-se um custo. E medicina vem aumentando o custo cada vez mais. Então, eu acho que essa é mais uma oportunidade
de janela de mercado. O teste que entender que vai conseguir diminuir a margem de lucro, mas vai ganhar no volume, na escala, é o que vai ser. E o que tiver aprovado, o convênio tal só aprova tal. Você não pode dizer sim ou não. Eu gosto mais daquele. Não. Olha, hoje a coisa é muito igual, né? Por que você faz tal teste ou tal? Hoje você tem evidência tal, tem evidência publicada de todos os braços. Uma Mamprint tem uma série de questões. Vai discutir isso, vai discutir aquilo. Todos eles têm as suas questões, mas todos têm a sua publicação. Trabalha com convênio que você fala que você vai reduzir as prescrições de quimioterapia em 46% pedindo um teste desse, talvez a gente consiga convencer alguém de pagar. Já tem convênios liberando isso? Já tem. A Bulpa mudou de nome no Brasil, né? Agora tem. Mudou o nome, mas já está aprovado e, se eu não me engano, ela aprova o Prosigna, se eu não sei. A maioria das vezes em que eu peço, a paciente entra com recurso e consegue. Raramente, das pacientes que eu pedi, raras se propuseram a pagar. Como negar? Porque é recomendação do AJCC que se incorpore, né? Como a gente fugir disso? Eu acho que vai ter errado se a gente... Só fazer um comentário, eu recebi aqui no celular um colega da SBM que está agradecendo que ele está em Quito assistindo a reunião da SBM Rio. Legal isso, né? Vamos aos casos então, Biazinha, vamos lá? Vamos. Então, o primeiro caso clínico, uma paciente de 54 anos, apresentou alteração em mamografia de rotina, realizou a biópsia que evidenciou um carcinoma de mama esquerda. O paciente não tem comorbidades, alergias ou cirurgias, faz uso de fluoxetina, floral de bar, melatonina e ômega 3. História familiar: tem um pai com câncer de mediastino, uma tia paterna com CA de cólon, a menarca de 13 anos, nuligesta. Ao exame físico, apenas um hematoma em união dos quadrantes inferiores, pós-core e biópsia. Não tem nódulos ou linfonodos palpáveis, então o estadiamento clínico tem um N0. Mamografia, uma simetria em união dos quadrantes laterais, com calcificações pleomórficas de permeio, mais evidente em comparação a 12 de maio de 2015, categoria 5. O laudo histopatológico da biópsia, CDI grau 2, receptor de estrogênio 66%, de progesterona 11% a 33%, HER2 negativo, QIM67 de 20%. Realizou segmentectomia com marcação com semente, mais biópsia de linfonodo sentinela esquerda em maio de 2017, margens livres e linfonodo sentinela negativo. O laudo histopatológico final é um CDI grau 3, um tumor de 2,4 por 1,5 centímetro, associado com um ductal in situ de alto grau, margens livres, invasão vascular presente, sentinela livre. Classificação patológica T2N0, com o SN, o sufixo indicando biópsia de linfonodo sentinela. A imunistoquímica mudou o receptor de estrogênio 95%, progesterona de 1%, HER2 negativo, QIM67 de 15%. Paciente de alto risco clínico, CDI G3, 2,4 centímetros, luminal B. Foi solicitado mama print, alto risco, indicado quimioterapia, hormonioterapia e radioterapia. Em relação ao estadiamento, na 7ª edição, tem um N0, seria classificado como 1A. Na 8ª, tem um N0 G3, HER2 negativo com receptores hormonais positivos, seria 1B, um upstaging. O mama print não altera o estadiamento. Volta aquela imuno também, Bia, por favor. Era 15% de QIM67 só. Tá, mas aí tem a questão de 14 e 15. Pois é o 20.
De 15 e 20, exatamente. 20 ou 20% que no penúltimo São Gallen, né? Enfim, era 20%. Mas tudo bem. 2,4. Então. É 2. Ah, tá. Você diz Estadiamento da clínico. clínica, ela está considerando o estadiamento clínico. Pelo estadiamento. Em relação ao pós. Que ela bota ali PT. Ela botou um PT2, olha lá. Só o 15% de discussão que no penúltimo São Gallen é 20 para você fechar com o luminal B. Se ela tem uma biópsia de 20 e um outro de 15, né? Ela está mais Exato. puxada para o B. Está mais puxada para B. E aí é essa coisa. Acho que vai ter que ter computador para definir isso mesmo. Assim, se aqui são 14% ou 15%, é muito difícil. É complicado. Só máquina mesmo. Assim, a gente tem não razão. vai. Tem toda a razão. Ela mudou foi o grau, né, da biópsia, não foi isso? Volta só um pouquinho. Eu acho que entra naquela coisa que eu tinha comentado, a amostragem. Tanto por quantidade de tecido que você tinha na biópsia e quem está examinando essa biópsia. A biópsia, provavelmente na core, ela tem um receptor de progesterona positivo, de 11 a 30%, e um KI de 20. O KI é aquela história, é bom quando ele é 1 ou 90, 14 ou 15 só serve para confusão. Aqui, KI de 20, deu 15, pô, mas se fosse 14 era luminal A, deu 15, agora é luminal B. Então essa é a grande dificuldade do KI e diante da dificuldade de padronização de interpretação, realmente não é recomendado se tomar conduta baseada em KI67. Essa é uma coisa importante. Por isso, a gente cansa de ouvir, o KI67 é um oncotype de pobre. Não, o KI67 não é nada de nada, nem de rico, nem de pobre. Não é para tomar decisão baseada em KI67, porque a chance de erro é muito grande, né? Então, era 14, virou 15, essa é a primeira coisa. Eu acho que esse caso, assim, essa paciente já iria para a quimioterapia, esse é o caso ideal para você pedir teste molecular. Porque se ela fosse baixo risco clínico, e por exemplo, você pedisse um mama print e viesse alto risco, o estudo mostrou que não tem benefício de quimioterapia nessas pacientes. Então é justamente esse caso, aquela paciente que você está pensando em dar quimioterapia, em que ela te pergunta assim, doutor, mas eu preciso mesmo disso? Tem uma chance de eu escapar da quimioterapia? Tem. Você tem chance sim, é seu teste vir em baixo risco. Porque nesse grupo, alto risco clínico, baixo risco molecular, o estudo publicado do MamaPrint, por exemplo, não mostrou benefício. O grupo de baixo risco do Oncotype DX, também sem quimioterapia, 98% de sobrevida em 5 anos, que é o que está publicado. Então são justamente essas pacientes que você está seguro que vai fazer químio, é que você tem que pedir. É essa que você pode conseguir ter algum benefício do dinheiro empregado. Né? Complementando isso que o Eduardo falou, eu falo isso para vocês lá no hospital e falo sempre, Ki67 não é nada, um oncotype de pobre, não considera isso. O pior, às vezes tem lugar que lança assim, o Ki67 entre 20% e 30%, entre 10% e 25%, ou entre 25% e 50%. Então, né, ele é muito bom quando ele vem 2%, 3% ou quando ele vem 90%, 85%. Mas esse é um caso clássico, conforme o Eduardo falou, para fixar assim. Essa paciente é para você, pois doutor, tem como a gente não fazer químio? Vira a página, por favor, Bia. Lá, mostrou que é uma pinta de alto risco, você fecha. Até para a paciente agora, ó, não tem jeito, o paciente tem indicação de quimioterapia. Passa o próximo, por favor, Bia. Então, o segundo caso clínico é uma paciente de 67 anos, também veio com alteração em mamografia de rotina, uma diabética tipo 2, foi submetida a 3 cesarianas, mais ligadura tubária, colecistectomia, apendicectomia,
Faz uso de tibolona, metformina, seretide, simvastatina, zolpidem. História familiar tem um irmão e pai com CA de próstata, menarca de 13 anos, gesta 3 para 3, primeiro filho aos 29 anos, fez terapia hormonal há mais de 15 anos e há 3 em uso de tibolona. Ao exame físico, a gente tem um espessamento nodular pouco definido, periareolar de 2 centímetros, na projeção da união dos quadrantes laterais e QSL. Axilas livres. Então, estadiamento clínico T1N0. Ao exame na mamografia tem aumento de microcalcificações agrupadas e distorção arquitetural focal em QSL, aumentadas em relação a abril de 2016. Está errado aqui. E ultrassom, cistos agrupados em QSL, medindo 2.1 por 1.6 por 1.6. Foi solicitada a core biópsia, veio o laudo histopatológico CDI grau 2. Foi submetida a segmentectomia de mama esquerda mais sentinela em 12 de maio, em que veio um carcinoma invasivo misto, lobular e ductal, com focos de carcinoma lobular in situ na periferia, grau intermediário. Um tumor de 2,5 centímetros, com invasão vascular, linfática e sanguínea, perineural e neural. Margens livres, linfonodo sentinela livre. A imunistoquímica veio um receptor de 90% de estrogênio, 5% de progesterona, um HER2 indeterminado em que foi realizado FISH, veio negativo, um Ki67 de 25%. Nesse caso foi solicitado mama print, veio baixo risco, foi encaminhado à oncologia para avaliação de hormônio, terapia e radioterapia. Aline, quer comentar? É o caso que todo mundo quer, né? Salvou a paciente da quimio, porque sem esse exame, dificilmente um oncologista não ia indicar para uma paciente sem comorbidade, né? Quimioterapia. Então, esse é o cenário perfeito desses testes, é salvar a paciente de alto risco clínico da quimioterapia. Acabamos? Acabamos. André, quer falar uma coisa? Só essa coisa dos tumores mistos, assim, o patologista tem dificuldade com a arquitetura do ductal, às vezes pode simular muito um lobular. Esse misto lobular e ductal, ele é raro, né? A gente não dá esse laudo sem caderina, não, que é um marcador que a gente usa em imunistoquímica para ver se é ductal ou se é lobular. É uma mistura rara. Às vezes, assim, biópsia por agulha é frequente você ficar na dúvida e dar só que é carcinoma infiltrante, precisar da imunistoquímica para... Mas não tem nenhum impacto aqui, é só um detalhe aí de laudo de patologia, né? Antes que termine, realmente eu quero parabenizar pela sua apresentação. Obviamente, eu sei que você foi muitíssimo bem orientada pelo Rafael, mas é a segunda reunião que a gente faz com o residente apresentando. O Flávio apresentou a reunião com o residente do Fundão e agora você. Eu acho que esse modelo é fantástico, porque a gente tem revelado novos talentos com isso. Essa é a verdade, né? Assim, pessoas que saem da residência, fico feliz de ver que, como foi no Fundão, na Lagoa, vocês estão muito bem preparados. Eu acho que cabe muito aos orientadores que vocês têm, mas ao esforço pessoal de vocês também. Obrigado. Obrigada.